Foram aprovados ontem à noite na Câmara 2 projetos referentes à iluminação pública de Ribeirão. Um bem polêmico é a mudança na tarifa cobrada na conta de energia, que não terá mais aquele preço fixo de R$ 11. O outro autoriza a Prefeitura a contratar uma parceria público-privada para realizar todos os serviços de iluminação do município. A parceria público-privada investirá R$100 milhões na iluminação pública de Ribeirão. A proposta é trocar 84 mil pontos de luz para lâmpadas de LED em todos os parques, praças e ruas da cidade. As faixas de pedestres também serão iluminadas. A promessa é que todo o sistema ganhará um serviço mais ágil e moderno. Não é apenas uma modernização tecnológica, uma diminuição de custos, mas sim efeitos reais para a população, com aumento da segurança, com aumento do conforto, com aumento da qualidade de vida. E é uma inovação que vai trazer eficiência energética, redução da emissão de gases de efeito estufa, mais segurança pública nos locais, porque nós vamos ter mais iluminação, menos delitos, menos acidentes noturnos, porque as vias vão estar mais bem iluminadas. Para este engenheiro eletricista, a chamada PPP será importante para a população ter um serviço e manutenção de qualidade. Mas, segundo ele, é preciso atenção em alguns detalhes do contrato, porque serão 13 anos de parceria público-privada. O ideal é que, nesse momento que for começar a modelagem, que eles falam do contrato da PPP, inserir tudo que se precisa ter, que a empresa precisa ter para assumir esse contrato. Tempo de atendimento, quantidade de equipes que vai estar à disposição da população, questão de ser, às vezes, até 24 horas o atendimento, quando aumentar a cidade, novos bairros, em que prazo ela vai aumentar a iluminação, se houver uma queima, em quanto tempo ela faz o reparo. Esses detalhes parecem triviais, mas depois é complicado de você monitorar. A proposta passou por audiência pública para ouvir a sociedade. Diante das informações apresentadas por técnicos, dividiu a opinião de vereadores. A prefeitura não tem nem pessoal, nem equipamento para ficar dando a manutenção na iluminação pública. E insistir nesse erro é continuar deixando a população às escuras. A opção agora, então, é uma PPP, uma parceria público-privada, em que a empresa que ganhar a licitação vai ter que trocar todas as lâmpadas de Ribeirão Preto por LED, vai economizar energia elétrica, vai promover uma maior luminosidade para a cidade, vai cobrir os pontos que estão deficitários hoje. As pessoas já pagam os impostos. Isso já teria de ter como resultado, como contrapartida, um serviço de qualidade. Não. A Prefeitura quer entregar para a iniciativa privada e cobrar mais por aquilo que ela ainda não fez. Outra mudança mais polêmica é a da contribuição de iluminação pública, que não terá mais o valor fixo de R$ 11,37 para todo mundo. O valor será calculado de acordo com o consumo de cada imóvel. Para alguns, justiça tributária, para outros, injustiça social. A grande maioria da população vai passar a pagar mais. Serão muito mais famílias e empresas pagando uma conta maior do que famílias ou empresas beneficiadas com as faixas de isenção ou a redução no custo. Há uma faixa de isenção que é praticamente inatingível, de 50 kW mês, ou seja, basta você deixar qualquer aparelho comum, convencional, ligado, que você vai atingir essa faixa de consumo. Então, quase ninguém vai ter redução na conta. Muito pelo contrário, a maior parte da população vai pagar mais caro. Essa manobra da Prefeitura é uma manobra para arrecadar mais. Já quem é a favor da mudança, justifica. Com a tabela oferecida nesse projeto, a pessoa que paga R$ 80 vai pagar por volta de R$ 3 de iluminação pública. O Saerp, que é o que gasta mais, que gasta R$ 9 milhões, no máximo que ele vai pagar é R$ 100. Então, eu acredito que nós vamos fazer uma justiça tarifária no mesmo molde que é o imposto de renda. Quem paga mais, contribui mais. Quem recebe mais, contribui mais. Quem recebe menos, contribui menos. Mas para o especialista, não é assim que funciona na prática.
Ele diz que vai pesar principalmente para as empresas e não seria justo porque a iluminação pública na rua é igual para todos, independente do consumo dentro de casa ou nos imóveis comerciais. Você tem, às vezes, uma mesma pessoa, mas um é um comércio, o outro é uma residência. O comércio, por ter um consumo mais elevado, vai pagar, às vezes, 10 vezes mais em relação a uma residência que está do outro lado da rua e todos eles por causa de um ponto de iluminação pública. Sendo que, às vezes, você tem residências em volta de uma praça que vai ter uma melhoria, conforme diz o projeto, a troca da iluminação. Então, aí sim você tem um ganho expressivo na iluminação para essas pessoas e a taxa deles continua sendo a mínima. Então, acaba havendo bastante discrepância entre pessoas estarem pagando para usar o mesmo ponto de iluminação. Então, acho que isso complica. Que hoje em dia é fixo, então é mais ou menos divide por igual. E agora você vai ter discrepâncias bem grandes entre, às vezes, vizinhos. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Conosco para falar mais sobre esse polêmico assunto está no nosso núcleo de jornalismo Paulo Patrese, advogado. Patrese, o que diz a lei sobre a cobrança da contribuição de iluminação pública por consumo de cada imóvel? Bem-vindo aqui, boa tarde. Boa tarde. Hoje a lei está passando por uma mudança, né, como já foi explicado, e a gente vai migrar de um modelo hoje que temos de faixas de consumo com valores fixos para uma cobrança variável sobre o consumo mensal de cada unidade aí ligada à rede pública. Bem, quando a gente fala que a cobrança é questionada como não sendo justa para quem tem uma empresa, por exemplo, que consome mais energia, só que de um lado você tem a iluminação pública na rua e é a mesma iluminação para todos. Ou seja, faz sentido realmente esse questionamento? Sim, a taxa, né, a tarifa de iluminação pública, ela é sempre muito controvertida, porque ela foi inicialmente pensada como uma lógica de taxa, que ela tem essa questão de você tentar individualizar a utilização, né? Então a gente pode pensar realmente numa empresa que funciona durante o dia e não tem um uso da iluminação pública, senão para sua própria segurança, mas dizer, por exemplo, que o motorista de aplicativo que roda durante a noite na cidade, ele usa mais do que qualquer outro cidadão, né? Então a iluminação pública ela tem que ser pensada sob uma lógica diferente e é aí que entra a grande dificuldade de se definir o que é isso, porque lá atrás, quando isso foi transformado numa emenda constitucional, não se definiu genericamente, então isso acabou ficando muito vinculado a discussões locais. Hoje, os ribeirão-pretanos pagam da contribuição de iluminação pública um valor aí fixo de R$ 11,37. Com a mudança, a grande maioria terá uma tarifa muito mais cara do que isso. O que os consumidores precisam ficar atentos a partir de agora, então? Acho que, sobretudo nesse começo, né, com a mudança da cobrança, é importante ficar atento à conta para ver se realmente está enquadrado dentro da faixa e se está sendo aplicada a alíquota dessa cobrança corretamente. Talvez essa seja, principalmente no começo, a maior orientação aos cidadãos e às empresas aqui de Ribeirão. Outra proposta também aprovada ontem é a contratação de uma parceria público-privada para cuidar da iluminação pública de Ribeirão Preto. É uma boa saída para melhorar o serviço? A gente sabe que hoje tem muita praça aí no apagão geral. Sim, a gente tem no Brasil, né, diversos modelos de privatização e sempre existe essa discussão em torno de se é ou não melhor do que o serviço público. E isso passa, sobretudo, por uma questão de saber como esses contratos são montados. E hoje a gente tem, na verdade, quase um estímulo no Estado brasileiro de que se façam parcerias públicos-privadas para cuidar dessa questão da iluminação pública, né? A gente tem financiamento feito pela Caixa Econômica Federal, tem apoio de empresas especializadas nessa questão, porque hoje se estabeleceu que esse seria o modelo a ser replicado, né? Então a gente já tem isso em capitais, tem isso em diversas outras localidades no país, e esse modelo ele já é mais experimentado, então por isso que acabou sendo eleito aqui para Ribeirão também a utilização dessa parceria público-privada, né? Agora, Patrese, esse contrato da PPP precisa ser muito bem elaborado, afinal de contas estamos falando de um contrato de 13 anos. Sim, esses contratos de privatização, né, parceria público-privada, acho que o essencial disso e também é por isso que existe esse apoio de outras instituições, né, é efetivamente estabelecer matrizes de responsabilidade.
que é definir o que é responsabilidade da prefeitura cuidar, o que é responsabilidade da iniciativa privada e quais são os prazos, por exemplo, para uma troca de lâmpada, estabelecer bem definido essas divisões para que lá na frente esse contrato ele não seja questionado, não exista litígio muito intenso em torno dessas questões do que pertence a cada ente. Advogado Paulo Patrese, agradeço a sua presença aqui no Jornal da Clube, a sua entrevista. Ótimo fim de semana. Boa tarde.